Começando aqui mais uma aula, então na nossa primeira aula a gente relembrou o que são óleos essenciais, como é que eles são extraídos, eu te mostrei como no nosso corpo tudo é movido à base de química e que o óleo essencial é um composto químico que vai interagir com o nosso corpo, gerando modulações bem importantes. Agora chegou a hora de eu te mostrar um pouco mais sobre, de fato, a química orgânica dos óleos essenciais. Então, primeira coisa, o uso do óleo está ligado à química do óleo. Então, a estrutura química vai influenciar como esse óleo essencial vai ser absorvido, vai ser metabolizado, como ele vai cheirar, qual vai ser a atividade biológica dele no nosso corpo. Então, quando eu entendo os fundamentos da química orgânica do óleo essencial, eu consigo categorizar os óleos de acordo com as propriedades químicas de cada um. Eu consigo entender como é que cada grupo de óleos vai atuar no meu corpo. Eu consigo entender, inclusive, como fazer mistura de óleos para conseguir obter a junção de benefícios que eu desejo, ok? Uma coisa muito importante de você entender quando eu falo sobre química orgânica dos óleos essenciais é a estrutura de carbono, esse ponto 2 aqui, extremamente importante. A química orgânica nada mais é do que o estudo das moléculas orgânicas. E o que significa orgânico em química? Significa baseado em carbono. Então, química orgânica literalmente é o estudo das moléculas baseadas em carbono. E quando a gente fala de óleo essencial, a gente vai ter aí compostos baseados em moléculas de carbono. Os químicos, eles usam alguns diagramas especiais chamados estruturas de Lewis, que são esses diagramas aqui. Tá vendo? Por exemplo, esse é o diagrama do limoneno, um composto que a gente vai conversar muito durante esse curso. Então, quando você olha para esse desenhozinho com um monte de carbono e hidrogênio, isso aqui é uma estrutura química dentro de um formato chamado estrutura de Lewis, que descreve o limoneno, certo? Acontece que, para deixar mais fácil de visualizar tudo isso, a gente consegue, ao invés de ter que ficar escrevendo sempre ali todos os Hs, todos os Cs, a gente consegue representar com um pouquinho mais de simplicidade, usando esse segundo formato de diagrama, tá bom? Em que a gente não vai descrever qual que é o carbono, qual que é o hidrogênio, simplesmente as linhas como um todo, que tornam o diagrama muito mais simples. Mas a gente vai sempre usar esses diagramas para conseguir entender as composições químicas, tá bom? Os diagramas da estrutura do carbono vão mostrar os compostos como um todo e a estrutura deles. Você não precisa decorar tudo. Isso é uma coisa, inclusive, que eu quero trazer para você. O objetivo desse curso é te instrumentalizar, é abrir a sua mente, é te mostrar esse universo por trás da bioquímica dos óleos essenciais. Não é fazer com que você decore a estrutura química, decore a estrutura de Lewis, de um limoneno, de um beta-cariofileno, de um alfa-terpeno. Não, não é isso. É que você simplesmente consiga entender. Ah, não, eu entendo que isso aqui é uma estrutura química. Ah, não, eu entendo que o limoneno ele é tal coisa. Enfim, você vai entender. Mas é que você vai se familiarizando, mas sempre você vai ter esse material para consultar. Você não tem que sair decorando tudo para ser alguém que consegue usar bem os óleos essenciais, ok? Então os óleos essenciais, eles são compostos de carbono que vão ser desenhados, nessas estruturas de Lewis, que é essa forma de desenhar compostos de carbono. Mas é muito importante que você entenda e conheça uma palavra excepcional aqui para aromaterapia, que são os terpenos. Terpenos são a classe, o tipo de molécula aromática que as plantas sintetizam. As plantas sintetizam diversos tipos de molécula, mas as que são óleo essencial, ou seja, as moléculas aromáticas, são os terpenos, certo? Então isso é muito importante que você entenda. Então, terpeno é uma palavra muito importante para você conhecer, tá? Terpeno é o tipo de molécula aromática que a planta produz. Como? Ela vai, através de enzimas chamadas terpenossintases, trabalhar para, a partir de bloquinhos menores, geralmente bloquinhos com 5 carbonos, e unindo esses bloquinhos e formando, então, os terpenos, certo? Esses bloquinhos se chamam isopreno, tá? Que tem 5 carbonos. Então, a gente tem basicamente 3 tipos principais de terpenos. Os monoterpenos, os sesquiterpenos e os diterpenos. Diterpenos, eles estão às vezes presentes nos óleos essenciais, mas em quantidades bem pequenas, porque eles têm um peso molecular muito alto, que faz com que seja difícil a evaporação durante a destilação a vapor, né? Então a gente às vezes não consegue obter essa parte ali de óleo essencial. Então, basicamente, o que a gente mais tem nos óleos essenciais são monoterpenos e sesquiterpenos, justamente porque eles têm ali um tamanho, uma estrutura mais favorável à evaporação. Então, de novo, nós temos aí estruturas de carbono, geralmente de 5 carbonos, que são os isoprenos. Através aí das terpenossintases, a gente vai juntando esses isoprenos para formar monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos. Os monoterpenos, eles
quase em todos os óleos essenciais estão presentes, tá bom? E basicamente eles são uma estrutura de 10 átomos de carbono. Então são 10 átomos, a gente juntou 2 unidades de isopreno. Eu tinha um isopreno com 5 carbonos, outro isopreno, e aí com uma terpenosintase eu fui e juntei e formei 10 átomos que formam um monoterpeno, ok? A gente tem aí cerca de 2.000 tipos de monoterpenos que compõem os mais diversos óleos essenciais, cada tipo com a sua própria atividade biológica, tá bom? Uma característica bem legal dos monoterpenos é que eles têm um efeito muito forte na membrana celular, porque eles são bem pequenininhos, os monoterpenos pequenininhos. Então eles são pequenos o suficiente para se encaixar entre as moléculas de gordura que compõem a nossa membrana lipoproteica, então entre os lipídios, e por isso eles conseguem atravessar completamente e ter ali uma ação ativa em alvos intracelulares. Então, o monoterpeno tem cerca de 10 carbonos, é pequenininho, justamente por isso consegue atravessar muito bem a membrana e tem uma ação muito potente intracelular. Os sesquiterpenos têm uma estrutura com 15 átomos de carbono, ou seja, a gente tinha 3 isoprenos e a gente juntou ali e formou então o sesquiterpeno, ok? Justamente porque ele é um pouquinho maior que o monoterpeno tem 10 carbonos e o sesquiterpeno tem 15 carbonos, a gente faz com que com esse peso molecular um pouquinho maior, ele seja um pouquinho menos volátil e também ele muitas vezes não atravesse por inteiro a membrana das células, mas ele tem estruturas tridimensionais que vão se aderir às estruturas das proteínas. A membrana é lipoproteica, certo? Então a gente tem ali uma adesão às estruturas das proteínas, afetando a atividade dessas proteínas. Então a gente consegue também ter uma ação bem legal, ok? A gente tem aí cerca de 10.000 tipos de sesquiterpenos nos óleos essenciais. Então, de novo, eu não quero que você fique assustado, eu quero que você simplesmente entenda que óleos essenciais são compostos químicos, compostos carbonados, ou seja, feitos de carbono. Nós temos aí monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, na verdade, na maioria das vezes, os monos e os sesquiterpenos, a única diferença entre eles é a quantidade de carbono, o tamanho da molécula. Monoterpeno, menorzinho, tem 10 carbonos, mais volátil e mais fácil de adentrar a nível intracelular. Sesquiterpenos são um pouquinho maiores, são um pouquinho menos voláteis e, ao invés de adentrar sempre 100%, vão conseguir ali, com formas únicas, se aderir às estruturas tridimensionais das proteínas da nossa membrana celular e afetar a atividade dessas proteínas, certo? Eles, inclusive, são conhecidos por ativar vários receptores da superfície celular, ok? Então, só queria trazer essa visão para você como um todo, para que você entenda o que é, em termos bioquímicos, um óleo essencial. São terpenos, são as moléculas da planta chamadas de terpenos, ou na forma de monoterpenos, ou de sesqui, ou de diterpenos, ok? Agora a gente vai conversar na próxima aula um pouquinho mais sobre grupos funcionais, porque dentro dessa estrutura de monoterpeno, dessa estrutura de sesquiterpeno, a gente vai encontrar alguns grupos funcionais que vão trazer as características mais específicas para o óleo essencial, ok? Mas esse é o tema da próxima aula.